Queremos dar-vos mais uma vez as boas-vindas para mais um estudo sobre o ABC da Fundação Adventista. Estamos aqui novamente, pela graça de Deus, para continuarmos com o tema dos 2520 na parte 4. Já falamos de várias coisas. É um tema abarcante em que há muitas verdades envolvidas. Por isso, à luz das Escrituras, continuaremos a expor o assunto para aqueles que não têm conhecimento desta profecia e assim possam tomar uma decisão inteligente em relação às verdades que Deus nos confiou no princípio do nosso movimento. Como já dissemos, este é o estudo dos 2520 na parte 4. E os 2520 falam da dispersão e da reunião de Israel. Este é o tema central dos 2520. O que vamos abordar neste estudo é sobre a controvérsia que tem gerado os 2520 e sobre os contras que esta profecia tem ocasionado nos novos teólogos da Igreja através dos novos ensinamentos que se têm levantado. Já não aceitam esta verdade e veem-na como sem importância que não necessitamos estudar. Contudo, temos que ver o testemunho do Espírito de Profecia e das Escrituras para testarmos se é ou não uma profecia válida. Vamos então ver alguns dos pontos controversos que têm surgido contra esta profecia para que possamos ter as armas necessárias para rebatermos e ensinarmos que é errado qualquer presunção que as pessoas pensem ou tenham escutado e que não tenham estudado por sua própria conta. Porque muito do que se passa hoje em dia é que as pessoas escutam de outros, mas não estudam por si próprias. Preferem ouvir as palavras de outros e é por isso que muita gente não entende estas coisas. Vamos então ver as várias objeções levantadas e depois iremos rebatê-las uma por uma. São apenas conjecturas humanas. Tempos, em Levítico 26, não tem valor numérico, pois é uma palavra diferente da que é usada em Daniel 4, onde se fala dos 7 tempos de Nabucodonosor. As 4 menções dos 7 tempos, em Levítico 26, dão mais de 10.000 anos. Israel não foi disperso em 677 a.C., mas em 605-606 a.C. Guilherme Miller foi apenas um agricultor e não um teólogo. O espírito de profecia não menciona esta profecia como válida. Estas são as objeções mais frequentes. Agora iremos, através da Bíblia e do espírito de profecia, refutar estas infundadas objeções. A Bíblia diz-nos em Isaías 8:20: à lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Esperamos que vocês possam estar com papel e lápis, ou que depois possam regressar a este estudo para poderem assim memorizar estas coisas e possam estar bem fundamentados na fundação da nossa fé, tal como nos foi dada. Na primeira objeção, dizem que são apenas conjecturas humanas. Já ensinámos no estudo anterior, dos 2520, os dois 2520, aliás. O de cima começa em 723 a.C. e o de baixo, referente a Cristo, que começa no ano 27 d.C. Depois o de cima chega a 1798 e o de baixo ao ano 34. Exatamente na metade destes períodos temos 538 na parte de cima e em baixo 31, totalizando cada uma destas metades 1260. Temos outra linha que corre de 723 a.C. até ao centro, e a de baixo também. E temos 1260 mais 1260. A primeira linha de baixo tem a ver com o santuário terrestre. E a primeira linha de cima tem a ver com a supremacia pagã. A segunda parte dos 2520 do tempo de Cristo, a metade da última semana, é referente
ao santuário celestial, quando Cristo inicia aí o seu ministério. E na parte de cima, vemos que a metade dos 2520 corresponde à supremacia papal, havendo também uma mudança de dispensação. Nos 2520 de baixo, temos a última semana de Cristo, que são os 7 anos, quando ele confirmaria uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana faria cessar o sacrifício e a oblação, conforme está profetizado em Daniel 9:27. E depois iria passar o Evangelho aos gentios no ano 34. Na parte de cima, vemos os 2520 terminando no ano de 1798. Já vimos que a primeira parte corresponde ao contínuo, a contínua desolação do povo de Deus pelos poderes pagãos da terra, e a transgressão assoladora, que corresponde ao papado. A parte de baixo é referente à obra de Cristo, como temos vindo a mencionar. A parte de cima corresponde à obra de Satanás, ao copiar a obra que Cristo está a fazer por nós. Já vimos também que Daniel 9:27 fala-nos que na metade da semana firmará uma aliança com muitos. E em Hebreus 10:9 diz-nos que tira o primeiro para estabelecer o segundo, falando da obra que Cristo fez na altura da sua crucificação. Tirou o primeiro para estabelecer o segundo, removendo os sacrifícios do santuário terrestre e estabelecendo sobre si mesmo, pelo seu próprio sacrifício, para o levar adiante através da obra do santuário celestial. Também vemos que em Mateus 27:51 que o véu do templo se rasgou em dois, finalizando assim a dispensação do santuário terrestre dos sacrifícios, porque o verdadeiro sacrifício foi feito. E agora o seu sangue ia ser levado ao santuário celestial para ministrar em nosso favor. Sabemos que Satanás quer ser igual a Deus e sabemos isto através de Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14. E o seu desejo é imitar tudo o que Deus faça, mas com objetivos diferentes. E é por isso que nós vemos através da profecia dos 2520. Esta ensina-nos a obra que Cristo faz em favor da humanidade, mas também nos ensina a obra que Satanás faz para a perdição da própria humanidade. Ao vermos isto, poderemos dizer que isto são conjecturas humanas? Ou que alguém tinha inventado estas coisas? Na Bíblia não existem coincidências. Para nós, não existem. Todas as coisas são exatamente como Deus as escreveu. E sabemos que o número 7 está associado com a perfeição, com um ciclo perfeito, um ciclo completo. Por isso podemos confiar que também esta profecia não é nenhuma conjectura humana, mas que está dentro do que ensina a Bíblia. Avaliem por vocês mesmos o que estamos apresentando aqui, se isto é de facto uma conjectura. Vejamos outra razão. Falemos agora sobre os 7 tempos de Nabucodonosor. Foi lançado entre as bestas. Mencionam-se 7 tempos 4 vezes, tal como em Levítico 26. Seria atado com ferro e bronze e restituído no final do tempo à majestade do reino. Vemos aqui que é exatamente o mesmo ensinamento, o mesmo padrão que é ensinado na vida de Nabucodonosor, e como isto se refere ao povo de Deus no final dos 7 tempos, que também foi restituída à sua posição como povo de Deus. E obviamente também foi lançado entre as bestas proféticas, e também foi atado com ferro e bronze. E a menção dos 4 tempos é outra razão que vocês podem julgar por vocês mesmos e questionarem-se se isto são conjecturas humanas. Devem orar a Deus para que Ele vos revele se isto é algo sólido ou não. Vamos ver mais objeções que as pessoas levantam. Temos aqui os 7 tempos que totalizam os 2520. Já estudámos que Men são 50 ciclos. Men são outros 50 ciclos.
tekel é igual a um ciclo. O farsim são 25 ciclos. E temos um total de 126 ciclos. Sabemos pelas Escrituras que cada ciclo corresponde a 20 geras. Então, 126 ciclos multiplicados por 20 geras, que é o que contém cada ciclo, dá-nos, precisamente, 2520. Agora julguem por vocês mesmos como é que este número surge por acaso ao falar-se da dispersão do povo de Deus e que foi exatamente isso que foi escrito na parede. Foi pura casualidade totalizar precisamente 2520? Conjecturas? Julguem por vocês mesmos. 126 vezes 20 dá-nos 2520 ou 7 tempos, a dispersão do povo de Deus. Pesado na balança, achado em falta, reino dividido, disperso para nunca mais ser reunido. Examinemos agora a segunda objeção. Não tem valor numérico. A palavra tempos ou a palavra vezes, mas essencialmente a palavra tempos, como deverá constar, e é assim que consta na tradução inglesa King James, em Levítico 26, é um dos focos da controvérsia. Os adversários da mensagem realçam que a palavra em hebraico não justifica o uso de valor numérico e que Guilherme Miller se equivocou na sua interpretação por esta razão. Contudo, apesar de Guilherme Miller não ter podido ver isso, pois a concordância de Crudenz que utilizou não lhe explicava nada acerca de hebraico e grego, podemos saber que a sua lógica estava correta, já que a leitura no contexto justifica. O que queremos dizer com isto? O que queremos dizer é que o capítulo 26 é a continuação do capítulo 25. E neste capítulo podemos ver claramente que Moisés aplica um valor numérico, já que este capítulo explica os ciclos sagrados do número 7. Vão ao Levítico 26 para que confirmem o que estamos aqui a dizer. A verdade da frase tão conhecida "um texto sem contexto é um pretexto" é claramente aplicável aqui na medida em que Guilherme Miller tomou em conta o texto e o seu contexto. E por esta razão, ao lermos estes capítulos, podemos ver que estão em completa harmonia um com o outro e aqui a confusão está a ser gerada apenas por aqueles que se dizem especialistas nos idiomas originais. Vamos mais adiante e aprofundemos mais um pouco. Possivelmente, para muitos, este argumento que apresentamos não é suficientemente poderoso para convencê-los. Contudo, fica-nos por apresentar o argumento que não pode ser contradito, até mesmo pelos chamados teólogos, eruditos, mestres, etc., pois aqui os confrontamos no seu próprio terreno. O argumento mais contundente que têm apresentado os adversários da mensagem é que não se pode aplicar valor numérico à palavra 7 tempos, pois é diferente da que aparece em Daniel 4, onde se fala dos 7 tempos de Nabucodonosor, e que a ignorância de Guilherme Miller acerca disto levou a uma conclusão equivocada. Vejamos agora o que está escrito a vermelho. Agora, se e somente se outro escritor bíblico dá a mesma aplicação que Guilherme Miller, podemos saber com certeza que ele estava correto e, por sinal, os adversários equivocados. Aqui está a Escritura que destrói todo o argumento contra a nossa mensagem. Leiamo-la. Vamos então a 2 de Crónicas 36, 17 a 21. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos. A todos entregou na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilónia. E queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. E todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos.
e os que escaparam da espada levou para a Babilónia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. E tomem agora ainda mais atenção no que está escrito a primeiro. Até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos 17 a 21. O que está a vermelho é uma passagem que vem diretamente de Esdras, em que lhe é adjudicado a escrita do livro de 2 de Crónicas. A passagem que se vê a vermelho vem diretamente de Levítico 26. É exatamente o mesmo texto que utilizou Guilherme Miller para referir-se aos 2520 e dar-lhe a aplicação numérica. Contudo, os teólogos argumentam e dizem que não se pode fazer. Todavia, em Levítico 26 e do versículo 28 em diante, diz o seguinte: Também eu para convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens, e lançarei os vossos cadáveres sobre os cadáveres dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós. E reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. E assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desempenharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então vejamos aqui no versículo 4, que é o que queremos realçar. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Com isto, podemos ver que Esdras dá um valor numérico aos 7 tempos, assim como Guilherme Miller também deu a esta profecia. Nós, pela nossa parte, preferimos crer antes na Bíblia do que nos teólogos, já que Esdras era um profeta, era um sacerdote, era um escriba e estava sob a inspiração do Espírito Santo. Vemos aqui que este argumento está completamente refutado pelo facto de que Esdras, ao ser um escriba, sabia perfeitamente o hebraico, ao contrário dos teólogos modernos de hoje, que não sabem porque esta língua já não se fala. Mas Esdras sabia. E sabia que em Levítico 26 os 7 tempos têm claramente um valor numérico. E podemos ver, como diz, há lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Nós não somos teólogos, não somos eruditos, não somos mestres, mas somos alguém que estudamos a Bíblia e vemos claramente que na Bíblia não há coincidências ou conjecturas, mas que tudo foi diretamente inspirado pelo Espírito Santo. Vamos à próxima objeção. São 10.000 anos, mais de 10.000 anos. Muitos argumentam isto porque dizem que aparecem as palavras 7 tempos 4 vezes. Levítico 26 menciona a maldição 4 vezes nos versículos 18, 21, 24 e 28. Por esta razão têm que ser somados 4 vezes, e o total dá mais de 10.000 anos quando a Terra tem apenas 6.000 anos de existência. Este é o argumento que apresentam também contra a mensagem dos 2520. Os versículos que Guilherme Miller utilizou para referir-se aos 2520 são os que aparecem no diagrama, mais propriamente Levítico 26, versículos 28 a 36. Ele não utilizou as outras 3 referências, 2 das quais agregam a palavra mais aos 7 tempos. Então o que vemos aqui é que ele só utilizou uma das referências que falam de 7 tempos, mas não diz 7 vezes mais, mas sim 7 vezes. Para os que debatem este ponto, os mesmos têm que ser coerentes com a sua aplicação, que
cada vez que aparece uma profecia de tempo mencionada mais de 2 vezes no mesmo capítulo, como em Apocalipse, capítulo 12, e o versículo 6 e o 14. Aqui vemos os 1260 anos de supremacia papal, mencionados de duas diferentes maneiras. Mas isto não nos dá autorização para somarmos estas duas cifras, pois isto seria ilógico e historicamente errado. Ou, por outras palavras, não é pelo facto de aparecer 4 vezes que se tem que somar e fazer a conta e passar para mais de 10.000 anos. Assim também teríamos que fazer com as outras profecias, onde aparecem mencionadas mais do que uma vez, e assim estaríamos a errar completamente em todas as demais, pela mesma razão que as estamos a mencionar aqui. Vamos a mais outra objeção. 607 a.C. ou 606 a.C.? Qual destas duas datas é a correta para começarem os 2520? Guilherme Miller sabia que a primeira deportação de Judá tinha ocorrido em 606-605 a.C. Isto pode ver-se claramente nos seus livros. Contudo, ele fixou os anos da dispersão durante os anos do rei Manassés, quando este foi levado cativo por Esar-Adon, rei de Babilónia, 2 de Crónicas 33:11, e a razão disto é que a partir desta data Judá começou a estar sob os poderes das nações pagãs em sucessão contínua e deixou de ser uma nação independente. Outra razão pela qual ele fixou a dispersão para esta data é porque a profecia de Isaías, capítulo 8, versículos 8 e 9, assim o indica. O argumento aqui é que os oponentes apresentam que a dispersão começou em 606 e não veem a razão para começá-la em 677. Mas os que defendem isto não sabem ou não leem como é que Guilherme Miller entendia isto, ou como realmente se entende, já que ele marca os 677, pela razão que a partir desta data Judá deixou de ser uma nação soberana e independente e ficaram subordinados aos poderes da terra a partir dessa data. É por isso que Guilherme Miller marca os 2520 em 677. Outra coisa é que a profecia, como diz Isaías, capítulo 7, versículo 8 e 9, indica a altura do começo do castigo. E vocês podem ver e ir a Isaías 7 e ler todo o capítulo, que é aí onde se dá o início da profecia de 2520, tanto do Reino do Norte como do Sul. E é por isso que se toma essa data e não a data de 606 a.C. Tendes que ler Isaías, capítulo 7, versículos 8 e 9, para não seres movidos por todo o vento da doutrina, porque, se não o credes, certamente não haveis de permanecer. Vejamos a interpretação de Miller, escrita por ele mesmo. Isaías profetizou que dentro de 65 anos Efraim seria quebrantado até deixar de ser povo. Isaías, capítulo 7, versículo 8. Esta foi a passagem que referimos agora mesmo atrás. Isto ocorreu nos dias de Peca e Rezim, 742 anos antes de Cristo. 65 anos depois, 677 a.C., Esar-Adon, rei da Assíria e Babilónia, chegou com um grande exército à terra de Israel e Judá e levou o último remanescente de Israel. E não voltaram a ser uma nação desde então. Uma nação independente e soberana. Depois também fez guerra contra Jerusalém. Tomou Manassés e levou para a Babilónia. E aqui começam os 7 tempos, nos quais Judá iria estar cativo sob os reis da terra. E também, nos 7 anos, o povo de Israel seria cativo e saqueado. Ambos os casos começaram e terminaram na mesma data, 2520 anos, iniciado em 677 a.C. e terminado em 1843 d.C. A 1843 soma-se 677 e o resultado é igual a 2520. Encontramos esta passagem em Miller's Works, volume 1, página 80. Assim vemos que a profecia claramente nos indica que teria que começar em 677 a.C.
Outra objeção que é argumentada e que mais se fala agora nas universidades adventistas é que Guilherme Miller era apenas um agricultor deísta e sem educação teológica. Por outras palavras, que não devia ser levado em conta porque não era alguém de renome para que pudéssemos confiar nas suas interpretações. Mas vejamos isto. Vejamos o que nos diz a inspiração para podermos falar sobre este tema. O seu anjo. Recordam-se disto em estudos anteriores? Leiamos as seguintes passagens novamente. Vi que Deus havia enviado o seu anjo para trabalhar no coração de um agricultor, Guilherme Miller. E esse anjo é Gabriel, o que tomou o lugar de Lucifer, uma vez que ele caiu. É o que está agora perante a presença de Deus, conforme nos diz o profeta Zacarias. E continuemos aqui com a passagem, que até então não havia crido na Bíblia, levando-o a pesquisar as profecias. Anjos de Deus visitaram repetidamente este homem escolhido e guiaram a sua mente, abrindo-lhe o entendimento às profecias que sempre haviam sido obscuras para o povo de Deus. Foi-lhe concedido o começo da cadeia da verdade, cabendo-lhe buscar elo após elo da mesma, até sentir admiração e assombro pela palavra de Deus. Esta passagem encontra-se no livro A Verdade sobre os Anjos, página 247, segundo parágrafo. Para aqueles que refutam que ele era apenas um agricultor, nós preferimos crer que o anjo Gabriel, que lhe abriu o entendimento, sabe mais do que todos os teólogos juntos e todas as universidades que existem sobre a face da Terra, pois vem diretamente da presença de Deus. Alguns poderão dizer que isto é algo extremo, mas isto é o que a inspiração nos ensina. E a inspiração não tem enganos. Continuando, diz esta outra passagem o seguinte. De Gabriel, diz o Salvador em Apocalipse, pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse 1:1. E a João declarou, eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas. Apocalipse 22:9. Maravilhoso pensamento, que o anjo que ocupa em honra o lugar logo abaixo do Filho de Deus é o escolhido para revelar os desígnios de Deus a homens pecadores. Isto encontramos no livro Desejar Todas as Nações, página 58 e no terceiro parágrafo. Outra continuação com a outra passagem diz-nos: foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João. E é proferida uma bênção sobre os que leem e ouvem as palavras da profecia e observam as coisas ali escritas. Apocalipse 1:3. Esta passagem está também no livro Desejar Todas as Nações, página 156, quarto parágrafo. Se o anjo Gabriel viesse e nos dissesse algo, nós creríamos no que o anjo Gabriel nos dissesse e não no que uma pessoa com títulos académicos nos falasse, porque vem diretamente de Deus. Não necessitamos de ser homens e mulheres estudados em muita ciência para entendermos o que o anjo nos dissesse em palavras claras e precisas. Continuando com outra passagem inspirada, esta diz-nos o seguinte. Aqueles que estão envolvidos na proclamação da mensagem angélica estão examinando as Escrituras sobre o mesmo plano que o pai Miller adotou. No pequeno livro intitulado Visões das Profecias e Cronologias Proféticas, o pai Miller dá as seguintes simples, mas inteligentes e importantes regras para o estudo e interpretação da Bíblia. O texto acima é uma parte destas regras e no nosso estudo da Bíblia devemos fazer tudo para prestarmos atenção a estes princípios apresentados. Encontramos esta passagem em Review and Herald, 25 de novembro do ano de 1884, parágrafos 23 e 25. Vemos então que aqueles que estão envolvidos na proclamação da mensagem do terceiro anjo têm que utilizar as regras de interpretação de Guilherme Miller, pois foi por meio delas que se abriu o livro que estava selado. Muitos atualmente fecharam esse livro por causa de interpretações falsas, mas nós temos o dever de o abrir ao utilizarmos estas regras novamente. Vejamos o que dizem as Escrituras
em 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Estas passagens dizem-nos claramente que podemos confiar nas interpretações que estão no diagrama, pois foi o anjo Gabriel que ensinou estas coisas. Preferimos confiar na inspiração do que confiar nos ensinamentos de teólogos, mestres, pregadores, pastores, porque isto vem diretamente de Deus. Como já vimos dizendo, avaliem por vocês mesmos. Ellen White e os 2520. É um erro pensar-se que o Espírito de Profecia não faça menção desta profecia, principalmente pelo facto da irmã Ellen White ser uma profetisa verdadeira, pois em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 32 e 33, é-nos dito claramente que todos os profetas têm que concordar entre si, já que todos foram guiados pelo Espírito Santo, senão Deus seria um Deus de confusão. O facto dela validar os diagramas como dirigidos por Deus leva-nos à firme conclusão que ela cria em todas as verdades ilustradas nos diagramas. Especialmente quando o segundo diagrama foi produzido 6 anos após o grande desapontamento, ela e seu esposo estiveram envolvidos na produção desse diagrama, pois estavam a viver, durante essa altura, com o próprio irmão que o produziu. Memorizem isto, porque já o mencionamos, mas mais uma vez o estamos a realçar. Na página 74 de Primeiros Escritos, ela diz-nos que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor e Deus ocultou um engano em algumas figurações. Em primeiro lugar, temos que realçar que ela fala de um erro apenas e não erros. Nesta passagem não é descrito qual é esse erro, o que nos deixa em suspense. Mas para os que lerem o livro completo, dar-se-ão conta que na página 236 ela comenta sobre a página 74 e aí explica o erro do diagrama, o qual foi dirigido por Deus. Não somente explicou o erro, como também chegamos à conclusão que os 2520 são uma profecia válida. Por forma a não darmos mais voltas ao assunto, leiamos a passagem para esclarecer este assunto. De novo foram levados às suas Bíblias a fim de examinar os períodos proféticos. A mão do Senhor removeu-se dos algarismos e o erro foi explicado. Recordem-se do erro, pois este é o erro, é o equívoco. Viram que os períodos proféticos, períodos no plural, chegavam a 1844 e que a mesma prova que haviam apresentado para mostrar que os mesmos terminavam em 1843 demonstrava terminarem em 1844. Resplandeceu, nesta sua atitude, luz da palavra de Deus. Ver Mateus 25:5, Abacuque 2, versículo 3. Em seu amor pela imediata vinda de Cristo, deixaram de tomar em consideração a tardança da visão, que estava destinada a tornar manifestos os que, na verdade, estavam a esperar. Outra vez tiveram um tempo indicado. Vi, contudo, que muitos deles não puderam levantar-se acima do seu severo desapontamento para possuir aquele grau de zelo e energia que assinalou a sua fé em 1843. Encontramos esta passagem em Primeiros Escritos, página 236, e utilizamos aqui a versão inglesa. Como vimos aqui, fala-se de erro no singular e de períodos proféticos no plural. O erro foi de que, em vez dos períodos proféticos terminarem em 1843, como dizia no diagrama, terminaram de facto em 1844. Os períodos proféticos de que se falam aqui só podem ser 2 períodos que chegam ao ano de 1844. Somente 2. A profecia dos 2300 dias e a profecia dos 2520. Alguns argumentam que ela também se está a referir à profecia dos 1335, que está em Daniel 12. Contudo, esta profecia, ao fazermos o cálculo, chega sempre a 1843 e não alcança em 1844. Por isso ficamos apenas com 2 períodos proféticos
que chegam à data de 1844, a dos 2520 e a dos 2300 dias. Vamos mais uma vez explicar-vos o erro. Já apresentámos num estudo anterior este diapositivo que tem o gráfico sobre o ano zero. Há 12 meses do primeiro ano antes de Cristo e 12 meses do ano 1 depois de Cristo. Mas, na realidade, não são 2 anos, mas converte-se apenas no ano. Por esta razão, eles viram o erro que tinham cometido e alteraram a data de 1843 para 1844. Recordem-se do que estamos a falar, porque são argumentos sólidos. Ellen White, através da última passagem que vos mostramos em Primeiros Escritos, página 236, na versão inglesa, ela claramente ensina que os 2520 são uma profecia válida, sem qualquer possibilidade de debate. Vocês podem debatê-la, mas a inspiração diz-nos que estes diagramas têm a mão de Deus. Ellen White teve, inclusive, parte ativa e direta na publicação do segundo diagrama, o de 1850, em que continua a falar dos 2520. Isto deixa-nos sem qualquer espaço para dúvidas quanto à validade dos 2520, se é que realmente cremos na revelação inspirada do Espírito de Profecia. Aqui temos novamente os diagramas de 1843 e de 1850. Esperamos que, através deste estudo sobre a controvérsia em torno dos 2520, vocês tenham podido ver mais uma vez a solidez desta profecia e, se algo não vos ficou claro, regressem por favor ao início e estudem novamente este estudo ou contactem-nos para vos podermos aclarar alguma outra dúvida que vocês tenham. Estes diagramas falam-nos dos períodos proféticos dos 2520 e dos 2300 dias. São precisamente estes 2 períodos proféticos que chegam à data de 1844. Temos aqui algumas referências pelas quais vocês poderão investigar para verem como alguns dos pioneiros, alguns dos homens que estiveram a pregar durante esse tempo, falam quase com as mesmas palavras que a irmã White falou precisamente na última mensagem que apresentámos, ensinando sobre os períodos proféticos. Quando eles falam dos períodos proféticos, falam tanto dos 2300 dias como dos 2520. Assim, vocês podem ir a estas passagens como referência para verem que não estamos colocando a nossa própria interpretação, mas que esse era o entendimento de todos aqueles que pregavam sobre o segundo advento de Cristo e também os que pregavam depois disso. Este foi o nosso estudo sobre os 2520, parte 4. A dispersão e a reunião de Israel. Falámos aqui sobre as objeções e argumentos que se têm levantado sobre esta profecia. Agradecemos o tempo que despenderam ao terem estudado connosco e esperamos que a mensagem dos 2520 tenha iluminado e preparado a vossa mente para podermos continuar com os estudos seguintes relacionados com os diagramas. As bênçãos de Deus para todos vós.